Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículos 24 ao 29. João, capítulo 5, versículos 24 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir ao Senhor. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença no dia de hoje, com alegria, pois ansiamos neste momento para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha falar de forma incisiva, de forma espiritual, ao coração de cada ouvinte. Que possamos, ó Deus, discernir, compreender a palavra que vai ser pregada neste momento. Que o Teu Espírito Santo paire sobre nós e nos dê a condição de ouvir diretamente do Teu trono os Teus ensinamentos, as Tuas instruções, as Tuas orientações, para que possamos ser cada vez mais imagem e Tua semelhança. Coloca em nós, Senhor, as virtudes inerentes ao Teu ser. Que nós tenhamos, ó Deus, cada vez mais misericórdia. Que nós tenhamos, ó Deus, compaixão uns dos outros. Que nós venhamos a praticar, Senhor, um amor sublime cristão. Que nós venhamos, ó Senhor, ter a sensibilidade para as coisas de Deus. Nos dá, Senhor, nos concede uma palavra de edificação espiritual, uma palavra de maturidade espiritual,
para que o teu nome seja glorificado no nosso comportamento, no nosso ser, isto é, no nosso modo de falar, de pensar, de agir. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Os Portais da Eternidade. Vou repetir então o tema do nosso sermão de hoje. Os Portais da Eternidade. No sermão de hoje, vamos falar sobre a eternidade. Mais especificamente, como já frisei, sobre os portais da eternidade. Jesus Cristo falando aos judeus, neste texto lido, assegurou-lhes, isto é, deu-lhes uma garantia, apresentando de uma forma simples a eles os portais da eternidade. E por conseguinte, para todo o gênero humano, ou seja, para toda a humanidade, para todos nós. Jesus diz categoricamente que quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, isto é, quem crê em Deus Pai, tem a vida eterna. Entretanto, quem não crê, tem a condenação eterna. Então já podemos verificar neste ponto, no versículo 24, quando Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus apresenta aqui então uma dualidade relacionada a destino de uma pessoa, ao destino de uma pessoa. Isto significa, então, que além da dimensão terrena, temos duas outras dimensões no tempo e no espaço. Enigmática, isto é, misteriosa, para os que estão alheios a uma plena comunhão com o Senhor. Isto é, quem não tem comunhão com Deus, quem não conhece de verdade a pessoa do Senhor Jesus, esta dimensão pós-peregrinação na terra é um mistério, é enigmático. Porém, para quem conhece a Jesus como seu Salvador e Senhor, para aqueles que têm comunhão com Deus, são reveladoras estas dimensões. E, portanto, é motivo de regozijo, de alegria. Alegria que não depende das circunstâncias que nos rodeiam. A alegria de saber que existe uma dimensão pós-vida em que estaremos plenamente em comunhão com Deus. Os portais da eternidade são as dimensões resultantes de uma escolha pessoal. Eles não estão aí alheios ao que pensamos, agimos, isto é, ao que nós venhamos a realizar enquanto peregrinos aqui na terra.
Os portais da eternidade, como já falei, são resultantes de uma escolha pessoal de cada pessoa, segundo a sua fé ou a falta de fé. E aqui eu quero falar com você e dizer que se você crê que Jesus é o seu Salvador, se você ouve a sua voz, isto é, a voz de Deus, através da palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, através da palavra profetizada pelos pregadores e evangelizadores do Evangelho de Deus, isto é, da palavra de Deus, existe então uma promessa dita, falada pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E aqui Jesus está a dizer aos seus ouvintes, a todos nós neste momento, que nós estamos num estado de morte, no sentido não só espiritual, neste momento, mas de morte física, num momento adiante. Mas esta morte física não prevalece para aqueles que creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para aqueles que creem que Jesus é o Salvador da humanidade. Para os que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, prometido nas Escrituras para o perdão dos nossos pecados, para a salvação e a concessão da vida eterna. Disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O gênero humano está num estado de morte espiritual. Isto é, separado da comunhão plena com Deus. E por isso, este gênero humano, no sentido coletivo, e também cada ser humano, no sentido individual, precisa sair deste estado de morte espiritual para a vida. Jesus diz: passará da morte para a vida. Há uma necessidade premente, urgente. Logo, neste contexto, Jesus apresentou dois portais para a eternidade. Um portal que nos conduz para a vida eterna e um outro portal que nos conduz para a morte eterna. Eis aí duas passagens, duas dimensões que nos remete deste plano terreno para uma outra dimensão,
uma condicional absoluta, então é colocada por Jesus quando ainda profetizava para os judeus, e neste exato momento está profetizando para nós através deste culto racional, dizendo: eu lhes afirmo, no versículo 25, Jesus diz: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Presta atenção, que eu vou repetir o que Jesus disse à época para os judeus, mas fez questão, através dos escritores da Bíblia, especificamente aqui o apóstolo João, deixar escrito esta mensagem para mim e para você que está a me ouvir neste momento. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Presta atenção que Jesus aqui fala num sentido de tempo futuro e presente. Quando ele diz está chegando a hora, Jesus está a dizer que pode ser num tempo futuro ou num tempo presente. Porque ele diz, e já chegou, em que os portais da eternidade estarão diante de nós. Resultado da nossa escolha de abraçar Jesus como Salvador. Crer que Ele veio a este mundo, foi para a cruz do Calvário, derramou seu sangue, deu a sua vida para o perdão dos nossos pecados, para a concessão da vida eterna. Então, está chegando a hora, no tempo futuro, tempo próximo, e já chegou no tempo presente. Então este portal, ele pode se abrir, o portal da salvação ou o portal da condenação eterna, pode se abrir ou vai se abrir quando nós saímos dessa dimensão terrena. É um tempo presente. E certamente, ou mesmo com certeza absoluta, se abrirá no julgamento final. Temos aqui, então, a par do que já falei, uma revelação da volta de Jesus para buscar os salvos em seu nome. Os que creem que ele veio a este mundo, são os que creem que ele veio a este mundo e entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue na cruz, como já falei, para o perdão de nossos pecados, para a salvação da condenação eterna, nos concedendo então a oportunidade de termos a vida eterna com Ele no céu. Está chegando a hora em que Jesus vai voltar para buscar os salvos em Cristo Jesus, os que creem, os que ouvem a sua voz. Está chegando a hora, e já chegou, para aqueles
que, ao ouvir a voz de Deus, vão então ao encontro do nosso Salvador. Na verdade, quem ouvir a voz de Jesus e crê, viverá. Esta é a mensagem base do tema do sermão de hoje, os portais da eternidade. Quem ouvir a voz de Jesus e crê, viverá. Creia nisto e entregue a sua vida a Jesus. Creia nisto e entregue a sua vida a Jesus. Esta é a mensagem para o teu coração no dia de hoje. O nosso sermão aqui desenvolvido revela também que haverá um julgamento. E este julgamento está muito próximo, bem próximo, como já mencionei, de nosso tempo presente. Diz o Senhor textualmente: os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, o portal da eternidade, da vida eterna. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados, o portal da eternidade, da condenação eterna. Eu vou repetir o que Jesus disse e o que está escrito em sua palavra, para que possamos fixar bem esta mensagem dos portais da eternidade. Os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, ressuscitarão. Isto por ocasião da volta de Jesus. Os que fizerem o bem, ou seja, aqueles que creem em Jesus e praticam a sua vontade, através de seu comportamento moral, ético, social e espiritual, ressuscitarão para a vida. Que vida? Vida com abundância, vida plena, vida eterna, pós-dimensão terrena. E os que fizeram mal, ou seja, aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador e Senhor, e, portanto, não têm esse comportamento moral, ético, social, biológico e espiritual, de acordo com a vontade do Senhor, ressuscitarão para serem condenados. Abrirão, então, o portal da eternidade, da condenação eterna. Haverá um dia, na historicidade da humanidade, que todos os mortos ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. E para aqueles que creem no Senhor e praticam a palavra de Deus, quero repetir, para que fique bem gravado isto na sua mente, na sua boca, ao falar sobre este assunto. E muito, muito, muito fundamental que esteja no seu coração. E eu repito, para aqueles que creram no Senhor e praticaram a palavra de Deus, ressuscitarão para a vida eterna.
o portal da eternidade e da salvação. E para os que não creram em Jesus e não praticaram a palavra de Deus, ressuscitarão para a morte eterna, o portal da eternidade e da condenação eterna. Aí estão apresentados a você os portais da eternidade. Um portal para a vida eterna, um outro portal para a morte eterna. E é você. Sim, é você que escolhe abrir o portal da morte eterna e passar um tempo sem fim de sofrimento. Ou abrir o portal da vida eterna e passar a desfrutar eternamente, continuamente, permanentemente da vida eterna. É uma questão de escolha. Jesus hoje falou contigo e mostrou o teu destino. E mostrou a sua dádiva, o presente dele para você, para mim, para todos nós, resultante, então, da sua entrega de vida, entrega de Jesus, da vida dele na cruz, que culminou então com a nossa, primeiro com o nosso perdão, ou o perdão dos nossos pecados, com a nossa salvação, com a vida eterna. É uma questão de escolha espontânea, voluntária, sem constrangimento, com alegria. Creia em Deus de verdade. Creia em Deus de verdade. E entrega a tua vida a Jesus. Quero terminar este sermão de hoje. E aqui eu peço para que você preste bem atenção. O que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus diz para nós uma coisa importantíssima que está no teu coração e no meu coração. Diz assim Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele quem? Deus. Fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem, aqui nós estamos falando do gênero humano, o anseio pela eternidade. Sabe o que isto significa? O anseio pela eternidade. Deus colocou no teu coração, no meu coração, o desejo de viver eternamente. Então, não nos resta dúvidas de que o portal a ser escolhido, o portal da eternidade a ser escolhido, é o portal da salvação. É ouvir a voz de Deus e crer nos preceitos divinos. Entregar a nossa vida a Jesus. Viver sob o presidir do Espírito Santo. Diz a palavra
Deus fez tudo apropriado a seu tempo. E o tempo de hoje é o tempo apropriado para a sua decisão de crer em Jesus, de ter uma nova vida, de ser restaurado, transformado, viver uma nova experiência de profundidade espiritual com este Deus que criou os céus, a terra, o universo e tudo que neles há. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. E pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu desejo viver eternamente. E sei que neste momento, se você fizer uma reflexão, você também deseja viver eternamente. Mesmo assim, limitados que somos na nossa inteligência diante de Deus, na sequência de Eclesiastes 3,11 diz: mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isto quer dizer, muitas pessoas criam barreiras, criam vendas, posso dizer tapumes, na sua visão física e espiritual, para não querer compreender que só em Jesus temos a salvação e a vida eterna. Deus colocou no coração do ser humano o desejo de viver eternamente. O teu desejo, tenho certeza absoluta, é viver eternamente. Simplesmente porque Deus pôs no teu coração esse desejo. Colocou este desejo no meu coração. No coração de qualquer pessoa. O desejo de viver eternamente com Ele. Preste mais uma vez atenção. O nosso sermão de hoje tem como título Os Portais da Eternidade. Ouça a palavra de Deus. Creia e abra o portal da eternidade, da vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra. Como é maravilhoso, Senhor, compreender os teus ensinos, que são simples para aqueles que abrem o coração para acolher a palavra da verdade. Muitos, Senhor, estão a viver em sofrimento, sem paz no coração, angustiados com os afazeres da vida. Muitas vezes, ó Deus, passamos por esta situação, porque somos assolados a cada dia com os problemas que enfrentamos.
mas contigo, Senhor, temos a paz interior. Contigo, Senhor, temos a alegria da salvação, que nos coloca numa posição espiritual de regozijo, independentemente do que venhamos a passar. Sabemos, ó Deus, que somos peregrinos aqui na terra, que há uma dimensão a desfrutar contigo para a vida plena, abundante. E que esta condição depende da nossa escolha de crer que o Senhor veio a este planeta para, com um amor inigualável, se entregar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, dar a sua própria vida em favor dos pecadores. Sou pecador, Senhor, e preciso da tua misericórdia, preciso do teu perdão, e te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E busco, ó Deus, abrir e passar pelo portal da eternidade, da salvação, para viver eternamente contigo. E neste momento, intercedo por todas as pessoas que ouviram esta pregação, cujo título é Os Portais da Eternidade, para que ouçam a tua palavra e decidam em seu coração entregar a sua vida a Jesus. É assim, ó Deus, no nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final do nosso culto racional Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo culto racional Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.